ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite a você que está sintonizado aqui com a Rádio Grande FM. Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para receber sempre aqui profissionais qualificados para falar de determinadas áreas e áreas importantes. Por isso, você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante que você marque os seus amigos, que compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Claro, você está com a gente também pelo nosso canal no YouTube, vou pedir para que você deixe o seu like, ativa também o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação e toda vez que nós começarmos aqui o programa, você acompanha ao vivo com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. E tem um convite especial a fazer a você, se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo aí no nosso canal Rádio Grande FM no YouTube, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses mais de 4 anos de Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas, os temas, os profissionais que por aqui passaram, trazendo a sua experiência sobre temas importantes relacionados à saúde e bem-estar e ter a oportunidade de rever esses programas e de compartilhar também esse nosso conteúdo. Então, por isso, se inscreva aí, Rádio Grande FM no YouTube, é o nosso canal à sua inteira disposição. E o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje aborda um assunto também bastante atual, bastante importante, que a gente está acostumado a ouvir, né, e ter como orientação, que é falar sobre reeducação alimentar. Ou seja, precisamos reaprender a nos alimentar de uma maneira saudável. E quem vai nos ajudar ao longo desse nosso programa, tentar entender um pouquinho as razões para isso, a melhor forma de se fazer isso é a doutora Larissa Mendes, ela que é nutricionista e vai aqui com a gente bater um papo ao longo do nosso programa. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Paulo. Vamos participar então desse nosso bate-papo aqui para tentar entender um pouquinho sobre reeducação alimentar, né? Quando a gente fala sobre isso, e qualquer pessoa que vai até um nutricionista, esse profissional, ele recebe esse feedback e esse profissional fala, precisamos comer de maneira saudável, precisamos nos reaprender a forma, porque ao longo do tempo a gente vai desaprendendo a forma correta de se alimentar. Mas isso, claro, nos impõe alguns desafios, né, Larissa? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os principais desafios para quem quer reaprender a se alimentar de uma maneira saudável e que ele enfrenta no início dessa nova trajetória. Olha, Paulo, eu acho que principalmente a falta de organização, né? A alimentação saudável ela requer uma certa disciplina, uma certa organização anterior. A gente não Sim. consegue ter uma alimentação saudável se a gente não pensar dessa forma. E pensando na reeducação alimentar, a gente tem que mudar a forma de agir com relação aos alimentos. Correto. Né? Então, se eu vejo a alimentação saudável como algo ruim, como algo negativo, a chance de você conseguir fazer a alimentação saudável dar certo na sua vida é mínima. O primeiro né? passo, então, é mudar a mente, né? Mudar a mente, exatamente. Eu acredito muito no ambiente, eu acho que o ambiente influencia muito, né, a alimentação. Eu trabalhei muitos anos com crianças e a gente vê o quanto a alimentação dos pais influencia nisso também, e o nosso ambiente influencia. Eu acredito que a questão de falta de tempo, as pessoas associam muito a relação à falta de dinheiro, e eu acredito que isso não é uma razão real, porque existem formas sim baratas de ter uma alimentação saudável. Né? Hoje eu fui ao mercado fazer compra da marmitaria que eu trabalho, né? E paguei R$1,90 no alface, gigante do alface. Come toda a família? Exatamente, né? Um mamão R$5,90, um mamão enorme. Então assim, você consegue ter uma alimentação saudável, lógico, buscando os melhores preços e se organizando de uma forma diferenciada, né? Tendo esse pensamento, essa mentalidade de como fazer isso. Sim, e eu sinto que a falta de conhecimento das pessoas muitas vezes impede com que elas consigam chegar nesse patamar. Isso me leva a pensar que comer bem não é comer caro, né? Não. Comer de uma forma organizada. Exatamente. E outro ponto que me chamou a atenção aí na tua fala, você falou da questão de ambiente, né? Por isso que muitos orientam exatamente a ter aquilo que era muito tradicional, de se sentar à mesa para se fazer as refeições, ou fazer de qualquer forma, em frente à TV, em frente a outras coisas, ou seja, você criar esse hábito de preparar um ambiente adequado para você fazer as alimentações, também é algo importante e influencia
que você possa ter a qualidade nessa alimentação. Né? Sim, até porque quando a gente está comendo, todos os sentidos precisam estar ativos para que a gente possa, de fato, fazer uma boa alimentação, né? Correto. Então, se eu estou vendo um alimento, eu estou prestando atenção no alimento, eu não estou comendo, assistindo alguma coisa, isso é muito importante. Se eu estou mastigando, então sentindo o sabor do alimento, escutando barulho naquele momento onde você come, então todos os sentidos precisam estar ativos para que a gente tenha uma alimentação, além de saudável, agradável. Exato. Também, né? Então, você senta a uma mesa onde tem bagunça, onde tem gente gritando, não é legal, você não acha aquela alimentação saudável, legal de estar fazendo aquele momento, né? Sim. Então, a gente vai fazendo associações ruins com relação à alimentação saudável e é isso que a gente tem que mudar. Sim. Então, mudar o ambiente, montar uma mesa bacana para receber sua família, para sentar ali e comer um alimento saudável, mais simples possível. Sim, sim. Nada de ficar inventando. Eu acho que as pessoas às vezes dificultam muito querendo fazer receitas mirabolantes e não é por aí. Sim. O básico, o feijão com arroz é o que funciona. Exatamente. Né? E aí, entrando um pouquinho dessa questão da alimentação em si, dentro desse próprio processo de reeducação alimentar, e aí muitas pessoas passam por algumas dietas, seja por orientações, ou seja, porque acabam pesquisando, alguma pessoa falou uma coisa ou outra e acaba retirando da sua alimentação do dia a dia alguns alimentos que são importantes, com nutrientes que são fundamentais para diversas situações. Pouco a importância de ter uma alimentação balanceada. As pessoas, antes de retirar qualquer alimento da sua alimentação, tem que ter essa orientação, porque ali, de repente, pode ter nutrientes que é necessário para ela, né? Exatamente. A gente tem grupos alimentares que são importantes na nossa alimentação, né? Então, a alimentação ela é dividida por grupos: proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas, minerais. Todos esses grupos, quando você for pensar, vou sentar para comer agora, pense em todos esses grupos, eles precisam estar no seu prato naquele momento. Então, proteína, carne, leite, ovos, todas as carnes, tanto frango, peixe, né, independente. Carboidrato, então você encontra no arroz, nas massas, você encontra nos legumes, por exemplo, na batata, na cenoura, na abóbora. Então a gente tem o carboidrato, o lipídio, que são as gorduras. Sim. A gente encontra em todos esses outros alimentos, mas também no óleo mesmo de adição, né? E as vitaminas e os minerais, a gente encontra eles em todas as verduras, legumes e frutas. Sim. Então pensar que quando você sentou à mesa, o teu prato tenha todos esses grupos na mesma refeição é muito importante, porque um vai ajudando o outro no processo e você tem quantidades necessárias do dia, né? Sim. Se você não colocar isso em todas as refeições, as quantidades que você precisa para o dia não vão ser atingidas. E esse déficit não é legal. E o contrário também, quando a gente diz se você subtrair algum tipo de alimento é ruim e você colocar outro em demasia, também não funciona, Exatamente, né? Exatamente. Se você, por exemplo, coloca mais carboidrato do que o necessário e menos proteína, você não vai atingir a necessidade que você tem do dia. Sim. Né? Então, é isso que é importante. E aí isso tem relação, por exemplo, com relação à estética, a questão do sobrepeso e tudo mais, passa exatamente por uma alimentação desadequada ou desbalanceada que pode gerar isso. Né? O que tem acontecido muito, Paulo, que eu noto no consultório é assim, as pessoas substituíram muito a alimentação por uma alimentação muito industrializada. Sim. Tudo que vem industrializado, ela tem uma quantidade maior de caloria, né? Se você tiver o hábito de olhar o rótulo dos alimentos, você vai se assustar com a quantidade de calorias que tem. E quando você pega um alimento saudável, assim, uma fruta, por exemplo, às vezes você vai comparar o valor calórico de uma fruta com o alimento industrializado que você está consumindo, você consegue comer 10 maçãs com a mesma quantidade daquele alimento, de um biscoito recheado, por exemplo. Então, assim, a quantidade muito grande de açúcar, de gordura que as pessoas ingerem por conta dos alimentos industrializados, também é algo que tem trazido, assim, N fatores ruins, né? Doenças, diabetes, hipertensão, sobrepeso, obesidade. Então, a reeducação alimentar, ela vai influenciar demais nesse controle do peso. E aí as pessoas perguntam, mas por que vende então esses produtos? A indústria, na verdade, ela coloca aquele produto e aí ela, entre aspas, como ele é mais calórico, ele vai satisfazer essa pessoa. Volta naquilo que a gente falou da questão do tempo, as pessoas muito corridas, não querem parar o tempo para fazer a alimentação adequada, ela substitui por esses alimentos
que aceleram esse processo, mas não é benéfico, né? Ou seja, Exatamente. você está acelerando algo que poderia ser feito de um tempo natural, de uma alimentação saudável. E a gente falou agora dessa questão de estética, mas mais que isso, né? Uma alimentação balanceada, ela pode ser inclusive um fator importante da prevenção de doenças crônicas, né? Com certeza, eu acho que assim, a cada dia mais tem se estudado, se falado nessa relação, né, da alimentação com as doenças. E por que prevenir essas doenças? Para que a gente se preocupar Sim. com isso? Qualidade de vida, né? Você conseguir chegar na velhice de uma forma muito melhor, de você poder curtir a sua idade, né? Sim. Então, se você faz essa alimentação adequada já desde pequenininho e vai educando a tua mente a ter uma alimentação adequada, a chance de você Sim. ter alguma doença crônica é muito menor. Porque da onde vêm as doenças crônicas? Do excesso. Excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de estresse, de trabalho, né? As pessoas estão cada dia mais estressadas, mais cansadas, mais assim, sem tempo mesmo para cuidar delas. Entendi. E aí quando elas chegam na velhice, elas precisam cuidar delas, né? E infelizmente não é esse o canal. Você passeou aí por umas faixas etárias, né? E eu gostaria de falar exatamente sobre a adaptação para isso. A nossa alimentação, a alimentação saudável, ela também tem a ver com essa faixa etária, Sim. ou seja, a criança exige um tipo de alimentação, o adolescente, o adulto, a pessoa da melhor idade também. Então precisa também estar atento a essas faixas etárias e a necessidade de nutrientes para cada uma dessas etapas, né? Sim, a qualidade nutricional independe, né? Quando eu falo qualidade, Sim. é ter todos aqueles grupos alimentares na alimentação. Independe da faixa etária. O que vai mudar entre uma e outra vai ser o volume. Sim. A quantidade que eu preciso de proteína, ou a quantidade que eu preciso de vitaminas e minerais, elas vão alterando conforme a faixa etária. Vai avançando, Então, você normalmente precisando de mais de determinados nutrientes. Quando pequeno, a gente requer uma quantidade maior, por exemplo, de proteína, de carboidrato para o crescimento, né? Sim. E as vitaminas e minerais estão aí. Quando a gente vai chegando na fase adulta, isso vai se estabilizando. Quando a gente vai para os idosos, nos idosos a gente já requer uma quantidade maior de proteína, mas também não adianta pôr tudo para dentro se a gente também não cuidar do resto. Né? A reeducação alimentar, ela cuida de tudo isso, não só da alimentação, mas do sono, do estresse, de cuidar, de você ter essa alimentação junto, controle a gente brinca que é a alma, corpo Sim. e mente, né? Sim. Então tudo tem que estar conectado. Se você não cuidar de todos esses, não adianta. Então não adianta fazer alimentação saudável se não fizer atividade física, se for sedentário, né? Então tudo isso é linkado, junto. Sim, você fala agora aí dessa questão dessa qualidade da alimentação ligada à saúde mental também, e isso me chama a atenção, porque às vezes a gente começa a pensar no sentido de que esses problemas são desencadeados porque a pessoa, porque a gente falou agora há pouco da autoestima, se a pessoa está no sobrepeso e ela começa a não se socializar por conta disso, e isso acaba gerando outros tipos de problema. Mas você falou aí da perda de sono, de estresse e tudo mais. Isso a ver com a alimentação? Sim, com certeza. Não tem como a gente desconectar essas duas coisas. Então, assim, alguns nutrientes, especificamente, principalmente as vitaminas do complexo B, né, elas são muito ligadas à questão da atividade neuroquímica, que tem relação com a cabeça, com as nossas funções neurológicas. Então, a deficiência desses nutrientes faz com que a gente aumente a chance de depressão, né? Aumente as chances de má formação no feto, na parte neurológica do feto, então tem relação também. Aumenta a chance de demência, Alzheimer, então tudo isso conectado a uma má alimentação. E o que a gente pode fazer para fazer diferente? Para prevenir isso, é a reeducação alimentar. Quais são os alimentos que a gente vai estar trabalhando aí para melhorar isso? Então, as vitaminas do complexo B, elas vão estar nos verdes escuros, elas vão estar nos alimentos integrais, eles vão estar nas carnes em geral, né? Então, buscar essa alimentação com esse mix é bacana para ajudar também nesse controle dessas doenças neurológicas, né, que a gente tem cada dia mais aumentando. Principalmente porque as pessoas estão socializando menos, elas socializam mais pelo celular, mas pessoalmente acaba diminuindo. Muito menos. Isso me faz lembrar e fortalecer a máxima de que diz o que nós somos aquilo que comemos, né? Então, ou seja, nós somos o resultado daquilo que... E você falou agora há pouco também, nós somos também fruto do meio que a gente convive, né? Ou seja, se determinada
pessoa está num ambiente em que você tem uma alimentação desregrada, a tendência é ela também seguir a Muito isso, né? maior. E aí por isso que entra essa questão da reeducação alimentar. A gente falou lá no começo dos desafios, e é importante que a pessoa que tenha o objetivo de fazer uma reeducação, saber que não é fácil, né? Isso é algo que você mudar a mente, você mudar um conceito, você mudar de repente quase com a vida toda fazendo de forma equivocada, vai exigir muito mais. A pessoa também tem que estar preparada para... Você faz isso da noite para o dia, né? E entender que pro Instagram hoje a gente vê muita coisa, né? E às vezes as pessoas olham, nossa, ele consegue, eu não consigo. Para, isso não existe. Você consegue, né? Você é capaz de fazer diferente, tendo uma orientação adequada, você é capaz. Então a gente precisa mudar isso. Essa semana eu fiz uma avaliação com a minha endócrina, né, a doutora Vanilza, e ela falou, Lari do céu, o que aconteceu com você? Eu falei, doutora, passei por um nível de estresse muito grande, acabei desorganizando toda a minha rotina. Sim. Não tinha tempo para comer, não tinha tempo para dormir direito. E aí meus exames desorganizaram todos. Então eu chutei o balde, vamos dizer assim, né? Sim. Agora eu pego o balde de volta e começo de novo. Então as pessoas precisam entender isso, que tá tudo bem se elas errarem, mas que elas voltem atrás e comecem de novo. E você fala dessa comparação e precisamos saber que cada indivíduo tem o seu tempo e tem a sua forma de se fazer. Não podemos nos comparar com o outro em termos de resultados, né? Não, e nunca é tarde para começar. Sim. Né? Entender que não, você pode começar com 3 anos, com 10 anos, com 90 anos. Sim. O importante é que você mude essa mentalidade mesmo de olhar para os alimentos de uma outra forma. Olhar e pensar que o que eu estou comendo vai fazer a diferença para mim agora e no futuro. E no futuro. Né? E para minha família, né? Sim, para o todo. Como a gente falou agora há pouco, nós somos também frutos de um entorno, de todos que estão à nossa volta. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Hoje nós estamos falando sobre reeducação alimentar com a doutora Larissa Mendes, que está aqui com a gente, contribuindo com a sua experiência, com dicas importantes para a gente tentar entender um pouquinho mais. E sem dúvida, para você que está nos acompanhando, o objetivo de nós estarmos aqui trazendo esse assunto é de despertar em você esse interesse de conhecer um pouquinho mais sobre isso, saber que é possível sim você se alimentar com qualidade, não envolvendo valores econômicos altos, ou seja, para cada um que está nos acompanhando, é possível sim você ter uma alimentação saudável. O nosso Saúde e Bem-Estar, a você que nos acompanha pelo Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, de repente as informações que a Larissa está trazendo aqui, que nós estamos falando, seja importante para pessoas que você gosta, para pessoas que você acha interessante que esse conteúdo chegue. Então compartilhe esse nosso conteúdo. Está com a gente pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e, claro, se inscrever no nosso canal. Se você perdeu aqui parte do programa, não se preocupe, depois vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Tudo isso que nós estamos abordando aqui, que é sobre reeducação alimentar. Vamos falar um pouquinho aí de pessoas que têm uma rotina agitada. Você falou agora há pouco que a sua acabou mudando um pouquinho, você tinha até um certo regramento que acabou mudando. Falamos também agora há pouco de pessoas que não têm muito tempo, o tempo é reduzido para fazer as suas refeições, está sempre naquela correria. Quais as dicas que você daria para essas pessoas que têm essa rotina agitada de colocar novamente isso nos trilhos? Quais os primeiros passos que essa pessoa deve tomar? Bom, para mim, primordial é você entender que precisa comprar diferente, né? Comprar, desembalar menos e descascar mais. Eu falo, qual a dificuldade que a gente tem de descascar uma banana? Nenhuma, né? Então, assim, a gente precisa mudar essa mentalidade. Segundo, organize o seu dia. Muitas pessoas eu vejo na internet ensinando a fazer a organização da semana, do mês. Eu gosto de organizar um dia antes para o dia seguinte. Sim. Eu acho que quanto mais simples for, quanto mais fácil for, melhor. Então, hoje à noite, estou indo dormir, como vai ser minha rotina amanhã? A gente tem uma noção de como é a nossa rotina todos os dias. Sim. Então, organize. Eu vou comer fora. 2 horários eu preciso, meus lanches da manhã e da tarde eu preciso comer fora. Que tal já cortar a fruta, colocar num potinho e deixar na geladeira separado? Eu preciso almoçar fora amanhã. Que tal procurar um restaurante, um local que você tenha alimentação mais saudável, que você receba, por exemplo, alimentos como salada, legumes, dentro daquela refeição que você vai comprar. Não posso comprar? Que tal já fazer hoje à noite e deixar prontinho, porque amanhã cedo vai ser correria, vai ser loucura, sai, leva a criança na escola, não dá tempo. Então vamos mudar a forma como a gente se organiza. Eu acho que o mais importante é a disciplina e a organização. E começa se cobrando menos. Não deu certo hoje, amanhã começa de novo, amanhã tenta de novo, que vai dar certo. Não desiste, não desiste de você. Eu acho que isso é o mais importante. E essa dica já pode ser dada então para aquele também que tem muita dificuldade
e desejos por alimentos não saudáveis. A gente falou agora há pouco da industrialização e esse é um mercado muito sedutor, né? A gente tem isso no nosso celular, no nosso tablet, na nossa TV, todo tempo. Você passa, tem lá um outdoor com aquela imagem, coisa mais linda, e que isso vai mexendo também com os desejos da gente. Essa dica que você traz também é exatamente nesse sentido, de se evitar esses alimentos não saudáveis, né? Porque se você não está com fome, se você se programou um dia antes, a chance de você cair no golpe, né, de comer porcarias, ou na tentação, né, de comer porcarias, é muito menor. E uma coisa que eu gosto de ensinar para os meus pacientes, Paulo, é o seguinte, a gente precisa também se permitir, né? O que a gente precisa entender é que não dá para fazer isso todo dia. Dá pra gente, por exemplo, cair na tentação de comer um doce que a gente gosta muito ou um salgado que a gente gosta muito, mas também saber como comer. Por exemplo, se eu vou comer um doce, o que é mais importante? Eu posso comer esse doce desde que eu como uma fruta antes, porque a fibra dessa fruta vai mudar a forma como o meu organismo recebe esse alimento. Agora, se eu só como doce, o organismo recebe muito açúcar de uma vez e isso não é bom para nossa saúde. Entendi. Então, mudar também a forma como a gente faz essas falhas. Vou sair para jantar hoje? Eu quero comer pizza. Então tá, vamos comer pizza, mas que tal se antes de sair de casa a gente comer uma saladinha ou comer uma fruta? Porque daí eu estou colocando outro tipo de nutriente para dentro que vai me ajudar a fazer com que o meu organismo receba esse alimento de uma forma diferente. Então, aprender a lidar com a alimentação, buscar um profissional que te ensine isso, eu acho extremamente importante. E dentro dessa programação, que a gente está falando de reeducação e que você coloca aí muito bem, por exemplo, e de se permitir, né? Porque, claro, todos nós precisamos também nos dar esse presente de vez em quando fazer isso. Temos um churrasco no final de semana. O ideal, então, é a programação anterior e posterior. Por exemplo, se eu vou exagerar lá no churrasco no final de semana, então na semana que antecede eu também mudar a minha alimentação de forma que eu possa, no final de semana, ter esse exagero e depois eu vou ter mais 2, 3 dias para readaptação. Seria mais ou menos assim que a gente deveria pensar? Eu sempre falo que assim, quando é na semana, um horário na semana, tá tudo tranquilo. O duro é quando as pessoas fazem a semana toda e um dia elas cuidam. Invertem, né? Isso. Lógico que tudo que for excesso, o corpo vai sentir. Independente, mas aprender a lidar com esses excessos, ter metas do que você quer, qual é o seu objetivo com essa alteração de alimentação? Né? Como que você vai lidar com isso nessas situações adversas? Então tem churrasco, eu sei que eu vou exagerar um pouquinho, mas será que não tem uma saladinha lá também? Porque normalmente a gente tem esse costume, né? Faz mandioca, faz uma salada e faz uma carne. Posso comer a mandioca e a carne? Posso, mas vamos começar com a salada para deixar o estômago já forradinho, preparado para isso? Então é aprender mesmo a olhar para a alimentação de uma forma diferente. Ô Larissa, mas aí para a pessoa ter essa consciência, ela precisa primeiro se conhecer, né? Ela precisa saber do que ela precisa, o que é o ideal, a quantidade que ela deve consumir de determinados produtos para ter os nutrientes necessários para dar energia para ela do dia e tudo mais. Então a primeira orientação é procurar um profissional, fazer os exames que vão indicar aquilo que são as suas deficiências ou aquilo que está a mais para poder, aí a partir desses exames, formular e montar a sua reeducação. Né? Isso, perfeito, Paula. É exatamente isso. O caminho é você buscar um profissional e hoje, graças a Deus, a rede pública nos fornece isso, né? Quem tem convênio também tem muitos profissionais atendendo capacitados. Então, assim, volto a dizer, o problema não pode ser considerado dinheiro. E a gente sim pensar que a minha saúde vale mais. Porque quanto eu vou gastar de medicamento lá na frente, é o quanto eu posso economizar agora cuidando da minha alimentação, cuidando da minha saúde. Eu acho que isso é o mais importante. E sem dúvida nenhuma, eu acho que é importante ter tudo isso em mente e que a gente tenha a capacidade de também depois, ao receber esse cronograma, essa orientação do profissional, seguir. E hoje, né, Larissa, antigamente as pessoas tinham muita dificuldade de pesquisar, olha, o que tem de nutriente nesse alimento ou naquele? Hoje a gente tem aí as plataformas digitais, ou seja, a praticidade está aí também, ou seja, é perfeitamente possível qualquer pessoa receber essa orientação do profissional e aí, diante de determinado alimento, pesquisar o que ele pode oferecer. Né? Eu sempre digo que 20% vem da gente, do profissional, e o restante, os 80% é do paciente. Porque eu não vou lá para comer por ele, Você eu orienta, não vou lá para comprar por ele. Exatamente. Eu oriento, mas eu não posso controlar. Eu posso ajudar, eu sou uma facilitadora, mas eu não sou a pessoa que vai agir. Né? Então, por isso, ter sempre metas muito bem claras e alcançáveis. Porque às vezes a pessoa quer emagrecer 10 quilos em um mês. Impossível.
né? Não é assim, tem que ter isso muito mais simples. Quanto mais simples for, que você perca 600 gramas por mês. Que legal, que bacana. E ter alguém para te apoiar nisso, tua família, né, fazer junto. Eu acho que isso também vale muito, assim, ter pessoas ao seu redor que te incentivem nesse sentido. Que bacana, papo legal, papo gostoso, a gente está entendendo bacana como é que funciona esse processo. Aliás, tínhamos até outras perguntas aqui para conversar com a Larissa e bater um papo com ela, mas nosso tempo está chegando ao final, né, já passando o tempo aqui do nosso programa, e certamente nós vamos convidá-la a estar aqui em outras oportunidades para abordar outros temas dentro desse assunto de reeducação alimentar, que é muito amplo, né? A gente sabe que o assunto requer um pouco mais de pontos importantes a serem esclarecidos. Mas, Larissa, eu quero te agradecer, tá, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela forma também de comunicação bastante simples e clara. Acho que as pessoas que estão nos acompanhando entenderam perfeitamente aquilo que era o nosso objetivo, de levar essa orientação. Seja sempre bem-vinda aqui ao Saúde e Bem-Estar. Obrigada. O meu objetivo aqui é fazer com que as pessoas se conscientizem da importância da alimentação saudável. Que isso é para mim, que uma pessoa tenha escutado e mude a partir de agora, a gente já fez o nosso trabalho. Com né? toda certeza. Então, eu nas redes sociais, no Instagram, eu estou como @LarissaAmorimNutri. Quem quiser estar acompanhando lá, eu dou algumas dicas também com relação à alimentação. E aí, estou aqui, à disposição. Com toda certeza. Será chamada novamente, porque o papo foi bom e com certeza aquilo que é bom a gente repete, né? E claro, se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida que a Larissa possa responder, pode nos encaminhar ou mandar diretamente para ela aí através das plataformas digitais, das redes sociais dela, que certamente ela vai atender a vocês que estão nos acompanhando. Mas por isso, quero agradecer a você que esteve com a gente pelo nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, esteve com a gente pelo YouTube, deixe o seu like, ativa aí o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal e tenha acesso ao nosso conteúdo. Perdeu aqui o programa? Não se preocupe, vai ficar à sua disposição aí para você rever quantas vezes quiser. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar aqui na Grande FM. Um abraço, até lá. Tchau.